E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento do Terçou, terça-feira, terça ou quarta? Hoje é quarta-feira, pô, tô perdido. É a vida de trader, né? A gente se perde nos dias. Bom galera, vamos lá, né? Quarta-feira, dia 16 do 10. Bora aí para mais um vídeo de fechamento. Um vídeo de fechamento que eu vou trazer hoje o vídeo de ontem. Se você acompanhou esse vídeo de ontem, e você sabe operar estratégia de abertura, sabe operar estratégia de Fab4, já aprendeu aí sobre a metodologia Oliver, hoje tivemos aquele trade de livro, trade assim, ó, que merece um print e colocar na nossa apostila, porque foi sensacional a saída desse movimento, dito inclusive no vídeo de fechamento de ontem, alvo cumprido na trena, no beiço da pulga, exatamente aqui o alvo desse movimento medido no índice hoje. Então, para começar, deixa o dedo no like aqui, deixa seu comentário para fortalecer o engajamento desse vídeo. É um vídeo gratuito, trago aqui de boa fé e só peço o teu like e o teu comentário aqui no vídeo para ajudar na divulgação. Bom, galera, então começaremos o vídeo de hoje. De que maneira, né? Mapeando o cenário. Já tô aqui pelos 60 minutos. No vídeo de fechamento de ontem eu já trouxe aqui esse cenário que nós estávamos afunilando. A gente chama dentro da nossa comunidade do Discord bico do pato, que é justamente quando a média de 20 e a média móvel de 8 se convergem aqui, ó, elas se afunilam. A partir do momento em que eu tenho esse afunilamento, é como se eu tivesse um pato aqui, ó, um bico de um pato, e esse bico do pato faz com que a gente volte a ter momentum gráfico. Resumidamente falando, é quando o 2 e os 5 minutos eles se contraem também. Ó, 2 minutos, média de 200 e de 20 próximas. 5 minutos, média de 200 e de 20 próximas. Então, essa movimentação produz grandes explosões de preço. E é justamente na abertura que a gente tem um grande aumento de volatilidade. Bom, qual era a possibilidade do trade de abertura de hoje? Nós temos já o nosso caixote de Fab4. E aqui eu vou dar já uma mini aula que vai valer o seu like. Esse aqui, ó, conteúdo exclusivo de vídeo de fechamento, explicando a Fab4. Então, o que consiste os 4 fabulosos que o Oliver chama? M200 como maior grau aqui de importância. Depois, M20 também como um grau aqui bem grande. Depois, PDC, que é o preço de fechamento do dia anterior, Prior Days Close, e por último, o range da última hora. Pegando, esse daqui são os 4 fabulosos que a gente utiliza dentro da nossa metodologia. Então, você vai pegar a área onde esses 4 fabulosos estão. Você vem, marca aqui, ó, a média móvel de 200, primeiro item. Marca a média de 20, segundo item. Isso no dia do fechamento anterior, né? Por exemplo, no caso de hoje, a gente vai marcar para de hoje. Esse aqui era a marcação para operar a abertura de hoje. Média de 200, média de 20. Prior Days Close é o fechamento do dia anterior. Aqui, ó, no fechamento do dia anterior. E o range da última hora. Máximas e mínimas. Máxima aqui, mínima aqui, que já é o PDC. Então, da última hora aqui, ó, a partir das 5 até 6h30, mais ou menos. Esse é o range da última hora. Então, eu tenho 4 linhas dentro da nossa Fab4. Eu vou excluir as linhas de dentro, deixar só as da extremidade. Só as da extremidade forma esse caixote aqui. Esse daqui é o seu caixote de Fab4. E para a Fab4 ela ter qualidade, para ela realmente aqui, ó, ser 5 estrelas, vamos dizer assim, ó, na nossa metodologia, ela precisa ser estreita. Esse range ele precisa ser pequeno. Quanto mais estreito eu for, mais potente é a nossa Fab4. Quanto mais largo for esse range, aí menor a qualidade da Fab4. Então, esse daqui é o nosso range de Fab4. Para ter trade de abertura, eu preciso ter evento de potência. E qual é a primeira barra do dia? É o nosso evento de potência. A partir do momento em que eu estou saindo dessa zona, o Oliver chama isso daqui, ó, de uma zona de concreto. É como se eu tivesse uma zona suja aqui, ó. Eu preciso ter saída dessa região
para conseguir ter direção de movimento. E a saída veio justamente onde? Na primeira barra do dia. É o trade de abertura de livro, printado aqui, ó. Onde seria a possibilidade de entrada confirmada? Então você aí que tem um pouco de receio de operar abertura, esperar uma entrada por confirmação pode ser uma melhor decisão. Então comprar o rompimento da primeira barra, aqui pelo 2 minutos seria o cenário. Ah, Alisson, tá muito caro essa saída de movimento. Realmente ficou muito caro. Não dá para colocar um stop de 380 pontos protegido abaixo aqui da 200, que era o tamanho dessa barra. Para isso, nós temos o stop de Pablito. Já ensinei aqui também em outros vídeos de fechamento. Você consegue abraçar volatilidade arriscando muito pouco. O stop de Pablito dessa operação estava com 70 pontos. 70 pontos você consegue arriscar dentro dessa operação aqui de abertura. Então, foi a primeira oportunidade trade de Fab4 de saída desse índice. Eu abracei no carregamento dessa barra. Pelo cenário do 1 minuto, eu já tive aqui a intenção. Olha só, que gatilho é esse pelo 1 minuto? É uma BT, uma Bottom in Tail. Só que o leilão, ele já abriu fechando essa barra do 1 minuto. Ela não ficou 1 minuto negociando. Então, foi muito rápida a saída do índice. Eu bati a mercado, acabei pegando no andamento dessa barra, mas acabou sendo aqui a entrada mais rápida que a gente teve, pegando aqui a antecipação desse cenário pelo 1 minuto. Ou então, se você quisesse aqui pegar, justamente pela barra número 2 do 1 minuto, que foi aqui a barra do 2 minutos, nesse cenário aqui. E essa operação da abertura rendeu 400 pontos em linha reta em 2 minutos. Já é suficiente para você fechar a plataforma e dar tchau aqui. 400 pontos em poucos minutos, em 2 minutos praticamente aqui, ó, de pregão. 9,6 você já estava aqui com 400 pontos na boleta só sabendo essa estratégia de abertura. Só essa explicação aqui já vale o seu like, hein? Então já deixa o seu like aqui só dessa explicação da estratégia de abertura. Tivemos aqui o distanciamento, uma distorção muito grande já nessa abertura. Quando a gente pensa em range médio de dias, a gente sabe que o índice ele caminha 1.500 pontos e de repente em 6 minutos a gente ter 800 pontos de movimento, acaba gerando um cenário de distorção muito grande. Então é normal o preço acabar voltando. Aqui seria uma possível compra? Seria um pullback de VWAP, mas eu ainda tô caro nessa movimentação. Aqui ainda estamos caro. Eu estou afastado da média móvel de 20. Apesar da média móvel de 20 estar apontada para cima nesse momento, a média de 8 está apontada para cima nesse momento, aqui eu ainda estou afastado. Então não é uma boa compra nessa região, porque eu tenho mais distância para a média móvel de 20 do que distância para o topo anterior. Então esse preço ele teria mais possibilidade de ser puxado através de um imã para 20 do que para o topo anterior. É um cenário que não dá nem para adicionar posição. Então, aqui também, voltando aqui um pouquinho para o trade de abertura, o que eu posso fazer também? Projetar a primeira barra para cima, né? E olha lá, aqui a gente pegaria pushes de barras. É justamente ponto de parcial ou de alvo para você enfiar tudo no bolso e boa, fechar a plataforma. Depois que ele atinge a região de alvo aqui, deixa eu limpar aqui já o cenário. Ele atingiu a região de alvo, aí a gente acaba fazendo o quê? Volta para a média móvel de 20 e aqui nós temos duas oportunidades. Até a gente mapeou legal aqui pelo nosso Discord. Aqui é um trade de retorno, é um cenário de um topo mais baixo, um topo menor, com amplitude para a média móvel de 20. Então, se você por acaso não conseguiu localizar a compra da saída do movimento, enxergou esse cenário esticado, aqui você poderia fazer uma venda nesse Bear 180, nessa barra número 9, por exemplo, justamente pensando nesse retorno para a média móvel de 20. Preço veio, bateu em linha reta. E ele já vem colocando 1, 2, 3, 4 barras consecutivas. Quanto mais barras consecutivas de uma mesma cor, mais provável da gente ter barras da cor contrária. E aí a gente deixa uma barra da cor contrária na média móvel de 20 e também aqui em níveis de retração desse movimento, ó, região de 50%.
Então, era uma entrada válida, era um cenário também para você aumentar a posição se você tivesse se mantido comprado. Eu fiz esse aumento de posição aqui nessa barra número 13. É um candle, tô de fora. Você pode fazer a sua entrada aqui. Inclusive, teve aluno que pegou na barra 25 do minuto. Olha só, a NRB aqui nesse fundinho. Antecipando a leitura pelo 2 minutos, foi um bom ponto de entrada nessa movimentação. Era uma operação com stop de 60 pontos e foi um trade que andou 240 pontos. Então, andou aí, olha quantas vezes o tamanho do risco dessa operação. Se eu projetar essa barra 13 para cima, 4 vezes aqui, 400% o tamanho do risco, retorno, 4 para 1, uma operação aqui muito rentável. Esse trade aqui você pode conseguir aqui encher a mão para você fazer uma operação aqui, pelo menos até VWAP ele costuma pagar. Então, aqui nessa operação, olha onde ele acabou segurando esse movimento. Temos essa movimentação de baixa, eu sempre gosto de analisar onde que a gente pode estar tentando fazer a parada desse movimento, e mais uma vez nós paramos na retração de 61%, impulsão, correção, topo mais baixo do que outros topos na retração de 61%, e os vendedores acabam voltando. Quando a gente testa essa região aqui, a gente está chegando em quantas barras consecutivas? 4 barras consecutivas. A gente vai gastando combustível para efetuar esse rompimento da mesma maneira que ele gastou combustível para tentar romper a média móvel de 20. Então ele volta, recarrega e manda o taquaraço aqui para baixo. Aí realmente tirou eu aqui da condução da operação, já tinha feito parcial aqui nessas regiões anteriores da adição de posição que eu tinha feito e saí no stop gain dessa operação aqui. E depois disso, para onde que o índice volta? Para a região suja, para a região, de novo aqui, da nossa Fab4, da lateralidade. Isso aqui, o que acabou acontecendo? Um falso rompimento. Falso rompimento da saída dessa movimentação. E olha só como aqui foi um cenário de moeção. Era só você ter ficado com o seu cenário da Fab4 traçado. E aqui foi um cenário que a gente mapeou bem para a galera que estava acompanhando as operações do nosso Discord. Justamente aguardando o cenário romper, o cenário trocar a polaridade e conseguir fazer uma movimentação que a gente chama de sapinho, né? A gente marca as extremidades do caixote, espera o preço fazer o quê? Conseguir romper, voltar, trocar polaridade e ir embora. Ou romper, voltar, trocar polaridade e ir embora. É como se fosse um sapo aqui, É o zoológico inteiro aqui, né? Na nossa formação. Então, era justamente o cenário que a gente estava esperando. Quer ver, Inclusive foi desenhado aqui, no nosso Discord. Olha só o que eu mandei pro pessoal às 10h51. Falei, galera, espera o cenário romper pro lado positivo, voltar a trocar polaridade, alinhamento de médias e continuidade de movimentação para o campo positivo. Por que para o campo positivo? Porque já era o cenário que a gente tinha maior alinhamento. 60 minutos, média móvel de 20 e média móvel de 8 alinhadas aqui dando sequência no movimento. 15 minutos, média móvel de 20, média móvel de 8 alinhadas querendo dar sequência no movimento. Então eu já estava num viés mais para o lado positivo, utilizando essa região aqui como potencial suporte de movimento, troca de polaridade. O preço não estava conseguindo romper essas regiões. E também, olhando aqui dentro do nosso operacional a leitura de contexto, nós estávamos com o cenário alinhado com 20,200 pelos time frames, pelo 15 minutos, pelos 5 minutos, pelo 2 minutos. Então, o cenário mais propício seria um cenário altista. Só que a gente realmente precisaria esperar esse preço querer desenrolar, querer desenvolver essa movimentação aqui a favor da nossa análise. Então, a partir do momento em que ele começa a lateralizar e começa a costurar as médias, fechamentos alternados, marca o range e espera ele sair dessa meiuca. Qual é o momento em que ele sai dessa meiuca? Olha aqui, ele tenta sair para baixo, volta. Tenta sair para cima, volta. Tenta sair para baixo, volta. Tenta sair para cima, volta. Ficou batendo cabeça. O cara que, não tem experiência, se arrebenta num range desses. E é justamente o cenário para você só assistir a moeção e não se posicionar, não entrar dentro dessa vulnerabilidade. A partir do momento que a gente consegue se distanciar, romper os topos anteriores aqui, que estava fazendo o preço, o que o preço faz? Rompe, alinha a média móvel de 20, 200 e 8. Faz o quê? O bico do pato. Olha o bico do pato aqui,
que a gente desenhou antes. Movimentação afunilando, bico do pato desenhado. Continuidade, barra de continuidade alinhado às médias, a barra 97 e a barra 102. Qual era o desenho que a gente tinha feito lá no Discord, começo do dia? Esperar o rompimento, olha só a região de pavio aqui atrás, ó. Região de pavio, essa aqui, ó, desses pavis aqui. Então, região de pavio, esperar o rompimento, esperar o retorno cadenciado. Olha o alinhamento das médias que a gente tinha desenhado, 228. Isso aqui eu desenhei e mandei lá pra galera, ó. Que horas que era? Às 10h51. Então, aguardar o preço desenhar. Enquanto o preço não configurar da maneira como a gente quer, não tem entrada. E olha só o que ele faz, exatamente aquilo que a gente tinha desenhado, 228. Alinhamento, retorno de maneira cadenciada, 4 barras consecutivas para pullback, assento na média móvel de 20 do barra de continuidade. É ponto de entrada. Exatamente nessa entrada aqui eu estava gravando ainda os stories para o Instagram. Deixei a gravação e já comprei a mercado esse índice. Aumentei posição aqui e aumentei posição aqui, porque agora a gente estava livrando o caminho. Eu saí fora da congestão e tenho caminho livre para cima. Quais são as possibilidades agora de alvos? Nós buscarmos alvos que a gente já tinha falado no vídeo de fechamento de ontem. Olha lá, eu vou trazer aqui o vídeo de fechamento de ontem. Se você não assistiu, volta lá e assiste o vídeo de fechamento de ontem. Desacelera inclusive o vídeo aqui, ó, para você poder acompanhar o raciocínio que a gente estava falando, ó, no vídeo de fechamento de ontem, 15/10. Para amanhã temos um cenário legal aqui, pelos 60 minutos o preço está bem afunilado, bem alinhado. O que precisamos? Basta esse afunilamento aqui para sair comprando? Não, a gente precisa do nosso evento de potência. Eu preciso de uma barra fechada aqui para dar continuidade nesse movimento comprador e que consiga romper esse nível de resistência, porque até então o vendedor está dominando essa região, mas ele está sendo amassado. Então vamos ver se para amanhã a gente consegue retomar a força compradora para realmente efetivar esse rompimento. E aí, se a gente efetiva esse rompimento, a gente tem um pivô alinhado aqui com a média móvel de 20. E aí a gente geraria alvos desse espelhamento aqui. Fundo de hoje com o topo rompido. Alvo aqui no primeiro alvo. Então, a gente teve rolagem de contratos. Isso é importante, né? Porque a gente teve o cenário de mudança de escala aqui, ó. Aqui a gente tá nos 134 mil pontos. Ontem era alvo no 132, mas quando a gente vem para o índice futuro e a gente pega exatamente o cenário que eu desenhei no movimento de ontem, esse pivô aqui, ó, de alta rompido, geraria alvo do espelhamento entre mínima e máxima aqui, ó, de ontem. E ao pegar o espelhamento do dia de ontem para cima, olha lá onde foi atingido a região de primeiro alvo. Então era alvo aqui, ó, desse índice. A partir do momento em que você abraçou a comprinha na saída dessa lateralidade, preço começa a pivotar. Ponto possível para reentrada ou adição de posição nessa barra 123. Preço caminha, volta, troca a polaridade com esse topo anterior rompido. Aqui a gente utiliza o que? O triple screen, para você evitar sair, por exemplo, numa barra 149 como essa. Olha os 5 minutos como estava. Era um pullback na 20. Era o cenário alinhado. Olha a barra de rompimento da máxima aqui dessa região de resistência. E aí a gente vem e utiliza essa região como suporte. Fez o rompimento, pullback cadenciado, alinha o preço com a 20, com a 8, afunila, cenário de continuação de movimento. Então, se você não pegou em nenhuma dessas regiões, aqui seria um ponto de compra também. É um VBS em Lock 1 pelos 5 minutos. Tradeaço com troca de polaridade, cenário sensacional. E o preço vem e atinge a região aqui do alvo de Fibo no beiço da pulga, 337. Olha lá, ó, não conseguiu nenhuma barra fechar acima desse alvo de Fibo que foi aqui compartilhado com vocês no pregão de ontem no vídeo de fechamento. E aí a gente acaba fazendo o quê? Esticando o movimento. Estica bastante, ó, 1, 2, 3 pernas de movimento na saída do estado comprimido. A partir da segunda já tenho possibilidades de gerar um movimento de retorno. E aí, olha a mudança da característica do preço. A gente chega nessa região do alvo de Fibo, como estão os compradores? Pequenos. A gente atinge a região do alvo de Fibo, o que acontece com os vendedores? Aumentam o tamanho. Agrido a média móvel de 20, com barra sólida vendedora. Tanto que essa barra sólida aqui, ó, ela
simplesmente domina essa movimentação para a direita. O comprador não consegue fechar e vencê-la, essa barra 174. O vendedor já muda a característica do mercado. Eu tenho espaço amplo de movimento entre 20 e 200, o que possibilita um trade de retorno, um trade de virada de movimento. E aqui eu tenho o acionamento de um Martin Bear. Passo para baixo da média móvel. Acionamento abaixo da 175. Stop, ele precisa ser de cutucada na média móvel de 20. Nenhuma barra consegue fechar acima da média móvel de 20. A primeira barra que fecha acima da 20 é essa 199. Ela não tem a sua máxima violada. Alvo na média móvel de 200 do 2 minutos. Take aqui na barra 223, só conduzindo essa operação de retorno. Com entrada aqui, alvo na 200, mais 500 pontos no bolso. Que dia lindo para esse índice, para quem conseguiu ter essa leitura de evitar operar nessa região. Olha como quando o preço ele realmente alinha e sai caminhando, como ele entrega boas oportunidades, tanto para continuidade, tanto para cenário de reversão de movimento, entrega os alvos aqui, ó, para você não se matar. Então você que às vezes sofre de ansiedade, espera o mercado alinhar, espera o preço se desenvolver, ganhar aqui musculatura, espera, seja aqui um paciente na frente do gráfico. Esse daqui é um dos grandes segredos. A impaciência, a vontade, eu sei que muita gente tem muita vontade de fazer isso aqui dar certo, e essa vontade ela se transforma em euforia. E quando a gente está eufórico, a gente acaba tomando decisões precipitadas. Então já fica a dica aí para você que toma decisões precipitadas, tem feito tomadas ruins de decisão, para você esperar. Às vezes espera o cenário da abertura do mercado à vista, realmente evita operações no começo do dia se você ainda é inexperiente, se você ainda está acumulando KMs de tela. Espera o mercado ganhar direção, espere as médias inclinarem, gerarem movimentação direcional para você aproveitar aqui as oportunidades que o mercado tem para a gente. Então vamos dar uma olhada no Dolinha. Cenário do Doletas, esse cenário do dólar, falar para vocês que foi muito bonito. Infelizmente eu não consegui participar desse movimento, porque fiquei sem luz aqui durante o pregão. Sacanagem, né? Acabou tudo a luz aqui em casa e não consegui participar dessa puxada que esse dólar deu. Bom, analisando o cenário do dólar, lembra pelo gráfico diário, ontem a gente teve o fechamento acima dessa barra 200, ela acabou sendo uma barra totalmente ignorada dentro dessa movimentação. Como estamos dentro de um cenário de lateralidade, próxima região da nossa lateralidade era justamente onde? A região do 4.700. Então deixa eu tirar o imã aqui, a gente está preso dentro desse rangezão. Chegamos na parte superior desse range aqui, dessa movimentação na casa dos 5.700. Então, a gente tinha alvo aqui mais acima dessa movimentação, depois desse fechamento da barra 201. Quando a gente vem para os 60 minutos, lembra que a gente estava identificando essa movimentação? Inclusive, no pregão de ontem eu falei, é um cenário que pode pintar continuidade já pela média móvel de 8. A gente enfraquece um pouco o cenário pelas médias estarem um pouco mais abertas, mas segue a movimentação aqui de alta. E aí, qual foi o cenário que a gente traçou aqui para abertura? Retração do dia anterior, como movimentação possível para baixo, e alvo aqui dessa movimentação, na abertura a gente tinha projetado essa movimentação para cima, desse caixote aqui para cima, caso ele desse o rompimento para cima aqui nesse movimento. A gente veio numa abertura que veio alinhada para baixo, então também tivemos trade de Fab Four nesse dólar para baixo. Cenário, como eu já mapeei aqui, do nosso Fab Four. A gente tem a saída da primeira barra, rompimento aqui, posso projetar a primeira barra para baixo, então seria a primeira região de alvo aqui, primeira barra para baixo, pagou 100%, pagou a região de VWAP do dia anterior, pagou também retração de 38%. Quando a gente atinge essa região, a gente estica esse movimento, a gente lembra que a gente está dentro de uma pernada altista desse movimento, então é importante a gente lembrar dessa potência de compradores que a gente tem nessa região, e aí a gente lembra também que é uma movimentação possível de um movimento como esse, impulsão, correção, continuidade desse movimento após esse rompimento dessa máxima. E aí a gente vem, deixa eu apagar aqui, a gente vem para uma tentativa dos vendedores gerarem a sequência desse movimento aqui, só que os compradores já tinham começado a mostrar
para que vieram. Olha o tamanho dessas barras compradoras aqui, ó. Já muda a característica do mercado. A gente não consegue eliminar essa barra número 12. Acaba fazendo o quê? Um fundo ascendente, a gente ultrapassa para cima das médias. E aqui a gente teria possibilidades de compra nesse pivô de volta em V, que seria o acionamento a partir desse rompimento do candle 15, do candle 14. Ou pelo 1 minuto a gente já estava virando esse cenário. Olha a parada na média móvel de 20 aqui, ó, nessa barra 29. É justamente a entrada do pivô de volta em V pelo 2 minutos. Ou não quero pegar ainda com a média de 20 apontada para baixo. O que eu posso fazer? Enxergar a potência desse movimento e pegar essa RBI na média móvel de 200. A média móvel de 200 ela não tem potencial para segurar o preço, como aqui no começo do movimento também não estava tendo potencial nenhum, sendo ignorada. E a gente simplesmente enxerga a potência do lado comprador. A partir do momento em que a gente estoura esse lado aqui para cima, inclusive foi um trade que eu fiz muito parecido, essas RBI aqui na 200, foi um trade que eu fiz na abertura de 2 dias atrás aqui, ó. Olha só esse dia aqui, ó. Olha outra RBI na 200, no 2 minutos. Então, a barra número 3 é uma RBI, faz o seu rompimento, olha o quanto o preço anda. Aqui pelo 3 minutos, olha só a RBI na 200. Foi o mesmo cenário que a gente teve aqui nessa... Opa, cadê? Aqui, ó, no pregão de hoje. Nessa saída desse movimento de hoje. Então, por isso é importante você estudar aqui o que acontece. E a gente jogou simplesmente em linha reta aqui no 700, era o alvo dessa operação. A gente também poderia projetar esse Vzão aqui do fundo da barra 7 com o topo do fechamento de ontem para cima. A gente bate alvo de 100%, pivota e joga aqui na região dos 700. E aí sim, esse dólar acabou cansando, né? Ele atinge a região de vendedores, dominada pela resistência mais macro. A gente está já no movimento do diário afastado de médias maiores e menores. E ele começa a apresentar falha de movimento, alinha o cenário para baixo, ocasiona aqui o rompimento dessa região, aciona o cenário do Martin Bear gera alvo na 200. O dólar ele acabou demorando um pouquinho, né, para conseguir voltar essa movimentação. Tem muita pressão de compradores ainda nesse dólar, então ele demora um tanto e aí vem buscar a região da média móvel de 200. Depois disso ele consolida, né? Olha a costuração da 20 e da 200 nessa movimentação aqui, como ele realmente não consegue tomar direção. E é aí que você marca o range, marca a lateralidade e espera o cenário romper e trocar polaridade. A gente rompe o caixote, rompe para baixo. Troca a polaridade, tenta trocar a polaridade. Temos gatilho de continuidade aqui? Não temos gatilho de continuidade. Então, pode ser o falso rompimento, tanto que ele volta para dentro do caixote. Quando a gente ocasiona um falso rompimento, qual é o alvo do falso rompimento? A outra extremidade do caixote. A gente joga no topo anterior aqui, dentro desse caixote aqui, dessa lateralidade. E a gente simplesmente não sai, né, mais desse caixote, ó. A gente fica batendo cabeça, a gente só amplia esse caixote. Então, marca essa região lateralizada aqui e vamos acompanhar para amanhã qual vai ser a boa desse dolinha. Olha pelos 60 minutos o que está acontecendo com esse dólar. Vamos analisar aqui para amanhã. O que é isso, né? O bico do pato. Vamos ver se a gente vai ter evento de potência. Esse dólar aqui, ele tá um pouco mais cansado, porque aqui é uma região de resistência forte, né? Então, de novo, é uma região de resistência, mas o preço, ele vai amassando, Vamos ver se a gente vai ter potência suficiente para conseguir fazer a saída dessa movimentação no pregão de amanhã. 5 minutos, Fab Four estreita. 2 minutos, Fab Four estreita. Ponto de atenção. Então, caso o dólar ele realmente gere a continuidade, essa região já é uma região possível para alvos dessa saída de movimento. Ele rompendo, a gente está fazendo o quê? Ativando impulsão, correção, ativação. Você já sabe como traçar os seus alvos. E é isso, galera. Deixa o dedão aqui, ó, no like e amanhã tem mais. Tamo junto.